Estamos prosseguindo, amigos e irmãos, professores da Escola Sabatina, no explicar das lições da Escola Sabatina através do programa Descomplicando a Lição. Vocês são todos bem-vindos a esse episódio da lição da Escola Sabatina dessa semana, e nós estamos trabalhando no livro do Êxodo, um livro importante, como nós já vimos até agora. Nesta semana, o assunto que nós vamos dissecar aqui, vamos analisar, são as pragas. E nós vamos agora começar a entender, nós já vimos nas lições passadas, a lógica da intervenção de Deus e a razão pela qual Deus tira o povo do Egito. E agora nós vamos começar a ver o processo utilizado por Deus para a liberação do povo. Como o povo estava na lição passada, vocês estão lembrados, pouco acomodado ali no Egito, o que Deus fez? Eles eram escravos, mas eles tinham um certo conforto, não é? O que Deus fez? Ele aperta a questão da escravidão. E o faraó, conforme nós vimos na lição passada, ele começa a oprimir o povo. Tudo isso foi um plano intencional de Deus, para que eles quisessem sair do Egito. Como o Egito ainda estava muito arraigado, nesta lição nós vamos ver como Deus abala todas as estruturas nas quais o povo egípcio e o país, né, como um todo, as pilastras todas que eles se seguravam como nação. E Deus vai abalando uma por uma. As pragas são, na verdade, uma demonstração de que toda a segurança que o mundo nos oferece é falsa. E na lição dessa semana, nós estamos frente a frente com o ensinamento bíblico mais importante. Confiar em Deus é a coisa mais providencial, é talvez a única coisa importante que um homem pode fazer. Nós estamos no 4º episódio, as pragas, e nós temos aqui uma figura que abre, mas eu não falarei dessa figura agora. Vou deixar para falar no meio da lição. Só vou dizer uma coisa, a serpente que está aqui, ela é intencional. Deus transforma a vara de Moisés numa serpente, é intencional, vocês vão ver no decorrer da explicação da lição. Por isso eu não falarei dessa figura aqui, vou falar no momento em que estiver discutindo esse milagre, que é a transformação da vara numa serpente. Vamos ao verso para memorizar. Está em Êxodo 9:35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. E porque ele estava com o coração endurecido, Deus então começa a abalar as estruturas do Estado, do reino aonde Faraó governava. O coração endurecido quer dizer confiança nas estruturas humanas. Então vamos olhar isso de perto, vamos ver a premissa preparada para essa semana. O Faraó tinha livre-arbítrio, podia escolher a favor de Deus ou contra Deus, e decidiu contra. A lição é clara. Recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, a obediência ou a desobediência. Desde Lúcifer no céu, passando por Adão e Eva no Éden e Faraó no Egito, até nós hoje, onde quer que estejamos, temos que escolher entre a vida e a morte. Novamente é o autor da lição, o pastor Moscala, é quem traz essa informação na abertura da lição. Então, partindo dessa noção de que a questão que vamos tratar aqui
sobre as pragas. É, na verdade, Deus aplicando, não é? A misericórdia. Para depois aplicar o juízo, ele primeiro aplica a misericórdia. E os atos todos de Deus, nas aplicações das pragas, são atos de misericórdia. E nós vamos entender isso agora. A lógica do estudo da lição dessa semana é o seguinte: é o confronto entre Deus vivo e Faraó. Nesse confronto, são necessários sinais e maravilhas de Deus. Nós vamos entender a razão por que Deus agiu dessa forma e como o Faraó respondeu, o endurecimento do coração do Faraó, que tem a ver com o comportamento da humanidade em qualquer era. Diante das maravilhas de Deus, diante dos sinais que para cada geração são mostrados, a resposta da humanidade só tem duas vertentes: ou obedece ou desobedece. Então nós vamos ver aqui as consequências, estudando o caso particular de Faraó, de quem não obedece. Vamos então abrir a lição. Lembrando que o auxiliar do professor é uma ferramenta importante. E lembrando também que os ouvintes do nosso programa, do nosso canal, poderão nos ajudar apertando ali naquele likezinho, da mãozinha com o dedo para cima, que vai facilitar com que esse programa seja exposto para muito mais olhos. Então, não esqueça de dar o seu like. E se você quiser receber esse material que está sendo veiculado aqui, você vai receber o vídeo, basta que você aponte a lente do seu celular para o QR Code que aparece aí de vez em quando na tela. Ele vai lhe guiar para que você entre no grupo de pessoas que recebem esse vídeo na hora que ele sai, na hora que vai ao ar. E na sexta-feira da semana, esse esquema que é apresentado aqui é disponibilizado em PDF para que os professores possam utilizar, se quiserem, essas informações que estão aqui. Então façam isso. Não deixe de dar o seu like. E a outra coisa que é importante, não posso esquecer isso, se comuniquem conosco, mandem sua mensagem, dizendo para nós como é que esse programa está chegando, porque isso é importante para nós nos alinharmos aqui e termos um termômetro de como as informações estão chegando aos irmãos, mas também a plataforma entende que se as pessoas estão se comunicando é porque há um grande interesse no programa. Muito bem, vamos abrir a lição então. Sinais e maravilhas, é o primeiro assunto. Um preâmbulo para que nós entendamos o cerne da questão, que é o embate entre Deus e Faraó. A lógica central da lição, tanto desta lição, dessa semana, como das lições de um modo geral, é demonstrar que as pragas não foram apenas manifestações do poder de Deus, mas também atos de justiça e misericórdia. Aqui nós estamos falando das pragas, como eu disse, as lições de modo geral vão demonstrar isso, que Deus pratica atos de misericórdia antes que ele aplique a sua justiça. Essa é a visão que nós precisamos ter. E com isso em mente, se nós vamos focar nas pragas, então nós precisamos entender que essas pragas visavam confrontar os deuses egípcios e revelar a impotência dos ídolos e destacar a soberania de Deus. Então, a lógica central da lição é mostrar que os deuses falsos não oferecem absolutamente nenhuma segurança. E mostrar que a segurança é a soberania de Deus. Quando nós ampliamos o foco, a lógica da lição para o grande conflito,
nós vamos ver que Deus age com paciência e justiça, oferecendo oportunidade de arrependimento antes de executar um juízo. Esse é o padrão de Deus. Ele primeiro oferece oportunidade, misericórdia, para só depois, se houver rejeição, ele aplica juízo. Mas a Bíblia adverte, não é um ato normal Deus aplicar juízo. Ele é um Deus de amor. Então, as pragas ilustram a resposta divina ao pecado persistente. Ilustram a importância de confiar na liderança de Deus e obedecer à sua vontade. Essa é a questão que está aqui, é a lógica da lição. E essa é a lógica que percorre as lições desse trimestre. Então nós vamos ver Deus versus os deuses. E há um princípio universal. Deus comunica por meio dos profetas antes de agir em juízo. Isso é um texto de Amós, capítulo 3, o verso 7. É importante esse princípio. Esse princípio carrega dois grandes valores do reino de Deus, que são misericórdia e justiça. Ele avisa antes. E esse padrão aparece em toda a Bíblia. Vejam, por exemplo, o Êxodo dos capítulos 7, no intervalo dos capítulos 7 e 11, com propósito pedagógico, para que saibamos, esse é o texto que está aqui em Êxodo 8, verso 10, e esse é o propósito pedagógico, para que saibamos, antes, que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. Com isso, nós vamos ver que na Bíblia, essa sequência de avisos dados por Deus antes de aplicação do juízo aparece com intensidade de uma clareza meridiana. Noé e o dilúvio, 120 anos de aviso. Jonas e Nínive. Nínive teve uma resposta muito diferente da resposta dos antediluvianos. Profetas em Israel e Judá. Muitos profetas, e alguns foram mortos. Mas antes dos juízos aplicados, os profetas falaram. Jesus, na época, avisou sobre a destruição de Jerusalém. Jesus avisou a destruição de Jerusalém com 70 anos. Melhor, com 40 anos antes da destruição acontecer, porque Jesus estava entre 30 e 33 anos, quando ele falou sobre a destruição de Jerusalém. Portanto, 40 anos para frente, no ano 70, aconteceu a destruição. Um aviso com muito tempo. E, no nosso momento agora, na nossa era, 1844, a mensagem dos 3 anjos do Apocalipse começou a ser proclamada. Essa mensagem está informando que vem um juízo. Então, vejam bem isso aqui. Se nós contextualizarmos isto, nós vamos entender o quê? Que há uma base moral e espiritual que é vista nesse padrão bíblico. Primeiro um aviso, depois a aplicação. Ele convida ao arrependimento, essa é a base moral. Inclui prazo ou senso de urgência. Confirma a justiça divina. Demonstra misericórdia mesmo diante da rebelião. Isso é a base espiritual. Então, Deus nunca executa o juízo sem antes dar advertência e oportunidade de arrependimento. Isso é uma citação do livro Patriarcas e Profetas, a página 105. Esse é o contexto. Com isso na mão, ou com isso diante dos olhos, nós podemos agora começar a ver o ambiente de embate, aonde o aviso, que é a misericórdia, e depois a aplicação da justiça, mesmo os atos de justiça, são carregados de misericórdia.
Nós vamos então ver a lógica redentiva do embate. No caso particular aqui dos egípcios, né, representados por Faraó, e Moisés e Arão, que representavam Deus, vamos ver a lógica redentiva. Como que Deus, ao usar os seus juízos, ao usar os avisos e os juízos, ele usa também o princípio da justiça e da misericórdia. Então, Faraó e seus magos representam a tentativa humana de imitar ou resistir ao poder de Deus. Porque os homens são assim. Eles são muito ciosos da sua própria ciência, da sua própria razão. E nós estamos vivendo um momento assim agora no mundo. A ciência é a coisa mais importante que há. E todos nós temos uma confiança enorme nisso. Eu estava conversando uns momentos atrás com uma pessoa que diz: é impressionante como o homem é capaz de desenvolver tecnologias tão incríveis. Isso dá uma segurança, a pessoa dizia. Então vejam bem, Moisés e Arão representam os fiéis que falam em nome de Deus. É claro que nós estamos no mundo, é claro que nós podemos aproveitar a tecnologia. Um desses aproveitamentos está aqui no programa Descomplicando a Lição. Mas as tecnologias não nos dão segurança alguma. O que nós estamos fazendo é aproveitar essa tecnologia para avisar de um juízo que vem. Israel cativo representa o povo de Deus aparentemente oprimido, mas cuja libertação vindoura é certa. O livramento final é a obra de Deus sem espadas humanas, mas pelo poder soberano dele. Muito bem. Essa lógica redentiva tem uma aplicação escatológica. Então, quando nós vamos de Faraó aos nossos dias, o que nós vamos ver? Apocalipse 14, que são as 3 mensagens angélicas, é o aviso de Deus. A mesma lógica aplicada lá no Egito. O mundo endurecerá, como nós vamos ver aqui no decorrer da lição, Faraó não se dobra. Pragas revelarão a verdade. Nós vamos ver como as pragas revelaram a verdade sobre os deuses, sobre o sistema espiritual egípcio que era falso. O povo de Deus será chamado para sair de Babilônia, da mesma forma como o povo de Deus foi chamado para sair do Egito. E o juízo será público, pedagógico e final. E os remidos cantarão novamente o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então, olha só, com essas coisas aqui já entendidas, nós podemos ler o que está aqui embaixo. O embate entre Moisés e Faraó é um microcosmo profético do embate final entre Cristo e os poderes apóstatas. O padrão se repete. Qual é o padrão? Convocação à fidelidade, resistência por parte do mundo, revelação por meio de juízos e, finalmente, libertação gloriosa dos fiéis. Esse é o padrão. E nós vamos ver isso agora, estudando um pouco mais das pragas no Egito. Sinais e maravilhas. O ato de Moisés pegar a serpente pela cauda foi proposital e altamente significativo. Aqui começa uma explicação muito detalhada do porquê das ações comandadas por Deus diante de Faraó. E chama a sua atenção para isso. É importante que os professores se concentrem um pouco no que está aqui sendo demonstrado. Por quê? Porque tem uma lógica por trás de tudo que está sendo descrito nesse livro de Êxodo, nesse momento em que Moisés começa a executar o processo de libertação do povo. O primeiro ato para que
Moisés mostrasse o poder de Deus, porque lembra numa lição anterior, ele diz: o povo não vai acreditar em mim e nem tampouco o faraó vai acreditar em mim. O que eu tenho que fazer? E Deus então dá para ele sinais. E o primeiro sinal é o seguinte: disse o Senhor, lança no chão a vara. E ele lançou no chão e ela virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a e ela tornou-se em vara na sua mão. Êxodo 4, 3 e 4. Agora vamos entender por que Deus deu esse sinal. Nós estamos falando de sinais e maravilhas, não é? Por que Deus deu esse sinal? A serpente é, desde o Gênesis capítulo 3, o símbolo de Satanás. E conforme Apocalipse 12, 9, Satanás é descrito como uma antiga serpente. Estão lembrados desse trecho, não é? No Egito, a serpente era também símbolo de poder real e divino, usada na coroa do faraó. Então agora vem o detalhamento da lógica usada por Deus ao transformar a vara que estava na mão de Arão numa serpente. Por que ele fez isso? Porque o poder que estava confrontando Deus é identificado na Bíblia como uma serpente. Mas fora isso, o Egito tinha na serpente símbolo do poder. Então o que Deus faz? Ao transformar a vara em serpente, Deus está dizendo: eu tenho poder sobre os símbolos do Egito e sobre o próprio inimigo espiritual do meu povo. Ou seja, se Satanás é uma serpente, Deus tem poder sobre ele. E se o símbolo do Egito de poder e de soberania, né, é um poder real e divino, é simbolizado pela serpente, Deus está dizendo: eu também tenho poder sobre isto. E agora vem o momento de a gente falar sobre a figura que abre a lição. Deus transforma a serpente, aliás, a vara, em serpente. Por quê? Porque ele está dizendo isso: eu tenho poder sobre os símbolos do Egito. E a figura está mostrando aqui os símbolos do Egito, os deuses que eram adorados, e a coroa do faraó, tendo como símbolo de poder a serpente. Então Deus está dizendo: eu comando tudo isso. É uma lição impressionante de lógica, não é? Sobre como Deus é superior. Então, ao transformar a vara em serpente, Deus dá um comando para Moisés. E aqui vem uma coisa muito interessante. Ele manda Moisés pegar a serpente pela cauda. E por que Deus dá esse comando? Aqui, olha. Moisés fugiu dela, mas o Senhor disse: estende a mão e pega-a pela cauda. E a pergunta é: por que pegar pela cauda? Não é estranho isso? É um desafio à lógica natural, não é verdade? Por quê? Porque pegar uma serpente pela cauda é o modo mais inadequado de pegar uma serpente. É o mais perigoso possível. A serpente pode se virar e morder a pessoa. Mas o que está implícito nessa ordem? Qual é a informação importante que está aqui? O gesto contraria a lógica humana e requer total confiança em Deus. Professores, prestem atenção. O que nós estamos vendo aqui é as ordens, quando são dadas no ambiente do grande conflito, onde há confronto, nem sempre as ordens de Deus parecem lógicas. E aqui está uma que não parece absolutamente lógica: pegar a serpente pela cauda. Qual é a aplicação desse fato para nós? Moisés precisava aprender
que não é pela força ou sabedoria humana, mas pela obediência total a Deus, que ele cumpriria a missão. Então, nós estamos agora como um tipo de Moisés. A igreja está como um tipo de Moisés. Nós já analisamos isso em lições anteriores. E talvez a lógica usada por Deus não é a lógica mundana. E por quê? Porque não é pela lógica mundana que nós vamos ter sucesso na missão. É confiando no comando de Deus. O que aconteceu depois de Moisés pegar a serpente pela cauda? O que significou, na verdade, esse ato? Por que, mais um pormenor aqui, né? Por que Deus usa uma lógica totalmente estranha? E a explicação está aqui, ó. Moisés não deu honra nem domínio à serpente. Controla aquilo que parece ameaçador, mas está debaixo do comando divino. Não entra em diálogo com o mal, mas o submete. Então, essa explicação lógica aqui quer dizer o seguinte: Deus não está apenas ensinando sobre serpentes, mas sobre a autoridade espiritual. Moisés, ao obedecer, abandona o padrão da lógica humana para se submeter à lógica do céu. E olhe aqui, meus caros professores e alunos da Escola Sabatina, a lógica humana, conforme 1 Coríntios 3,19, que é a sabedoria deste mundo, é loucura para Deus. Então nós não vamos servir a Deus usando a lógica do mundo. Eu tenho visto algumas pessoas muito piedosas da igreja discutindo sobre o sucesso de outras igrejas que usam a lógica do mundo. E eles tentam trazer isso para o ambiente da igreja. E às vezes a gente vê até nos programas da igreja essa lógica entrando. O que nós estamos vendo aqui nesse episódio, uma lição muito importante. Quero voltar a isso aqui. Moisés, ao segurar pela cauda, que é uma coisa completamente lógica, ele não dá honra nem domínio à serpente. Ele ridiculariza a serpente fazendo isso. E mais, nesse quadro que está aqui, nós vemos as ações feitas por Moisés, o que simboliza, o que significa isso do ponto de vista teológico e que aplicação espiritual há. Presta atenção aqui, olha. Moisés pega a serpente pela cauda. Qual é o significado teológico? Inversão da lógica humana. Vejam bem isso aqui, professores, é muito importante. Qual é a aplicação espiritual? Obediência à revelação acima da razão. Professores, vou aqui abrir um parêntese rápido. Vou falar nessa câmera aqui. Nós estamos falando de um juízo, não é? Estamos falando que virá uma destruição, mas a lógica humana diz que não. E isso aparece na discussão de Paulo com as igrejas por onde ele andou. Ele diz, olha, os antediluvianos disseram, todas as coisas estão iguais, desde que existe o mundo. E ele diz, os homens vão dizer isto. A lógica não é esta. Nós estamos vivendo momentos que há juízos acontecendo, muitos terremotos, guerras, conforme Jesus declarou quando ele se referiu ao final da história. Fome, pestes, mas a lógica humana diz que isso não são juízos, isso é coisa natural. Nós estamos aqui agora aprendendo que essa lógica não interessa. Esse episódio da serpente mostra uma inversão da lógica humana. E mostra que a obediência à revelação, ela está acima da razão. Vejam bem isso. A segunda ação que Moisés faz é não pega pela cabeça.
O que significa, do ponto de vista teológico? Rejeição do debate com o engano. Vejam bem isso aqui. E qual é a aplicação espiritual? Não dialogar com o mal, nem tentar convencê-lo com a mente natural. Dialogar com pessoas endemoniadas. Ou tentar discutir com pessoas completamente divorciadas das verdades celestes. Dialogar ou discutir ou entrar em embate com isto não é eficaz. Nós estamos vendo isso aqui. Vejam quanto simbolismo há naquele ato de Moisés jogar a vara, transformar a vara numa serpente, pegar pela cauda. E por fim a serpente vira novamente a vara de volta. Qual é o significado teológico? Poder do mal se torna instrumento de missão. Deus controlando as coisas. E qual é a aplicação espiritual? Quando a razão se submete ao espírito, ela serve a Deus. Então vejam bem, o retorno da vara, a cobra ou a serpente se transformando outra vez em vara, significa o poder de Deus restaurado ao seu servo Moisés. Vejam que Moisés foi investido por Deus de poder. Agora, esse episódio mostra ou ratifica que Moisés está de fato investido do poder de Deus. E vejam bem, ao retornar, da serpente à condição da vara, há um simbolismo de autoridade legítima, porque a vara era símbolo. A vara que Moisés estava com ela na mão era como se fosse o cetro de um rei. Simboliza legitimidade e autoridade. Representa a palavra e o juízo de Deus. E vejam bem, é com a vara, aquela vara que retorna à mão dele, que Moisés toca no Nilo, o Nilo vira sangue. Moisés abre o mar e fere posteriormente a rocha de onde saiu água para os israelitas. Muito importante isso tudo que nós estamos vendo, um simbolismo profundo que há nesses atos, que ficam como se ficassem velados se você tem uma leitura qualquer sobre esses episódios. Agora que nós entendemos a lógica da transformação do primeiro grande sinal e maravilha que Deus fez, nós vamos ver, o autor da lição nos leva para ver a reação de Faraó frente a uma demonstração de Deus. Ele endurece o coração. E quem endureceu o coração de Faraó? Nos primeiros encontros com Moisés, o texto diz que Faraó mesmo escolheu resistir. Então o texto aqui em Êxodo 8,15 diz: porém, quando Faraó viu que havia alívio, ou seja, a praga cessou, continuou de coração endurecido. Em Êxodo 8,32, um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, Faraó, porém, endureceu o coração também desta vez. Mas no capítulo 10 do livro de Êxodo, aparece uma afirmação de que Deus foi quem endureceu o coração de Faraó. Está lá escrito: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Então, Faraó endurece o seu próprio coração e aqui Deus é quem entra e endurece o coração de Faraó. O que nós estamos vendo aqui? Alguma contradição? A Bíblia está se contradizendo? Não, aqui não há contradição, e sim uma revelação do processo divino de juízo. E qual é o processo divino de juízo? Deus respeita a liberdade humana, mas depois de muitas rejeições, confirma o endurecimento, como forma de expor ao mundo os frutos da rebelião. Essa é a lógica. Agora, Deus não cria dureza.
mas deixa que a dureza escolhida se consolide. E esse endurecimento é parte do juízo. Então veja aqui a aplicação do princípio de juízo e misericórdia, ou misericórdia e juízo. Quem endurece o coração de Faraó é ele próprio. O que Deus faz, né, quando a Bíblia afirma que ele endureceu? Não, Deus não endureceu. Ele só confirma o endurecimento. Por quê? Porque é preciso que fique evidente que a aplicação do juízo que virá é justa. Está claro? Então, toda manifestação de poder de Deus que foi desprezada confirmou o coração do rei em sua obstinação. Ao persistir em resistir à luz, ele escolheu, ou colheu, melhor dizendo, os resultados. Está em Patriarcas e Profetas, a página 270. Aqui embaixo tem um quadro que mostra como as pragas, na sua ordem de aplicação, foram causando juízo sobre Faraó. Então, essa afirmação aqui de que quando se despreza a manifestação de Deus, há endurecimento do coração, ecoa Romanos capítulo 1, no verso 28. Paulo diz lá, como desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então aqui está, professores, uma questão que precisa ser analisada muito claramente com sua classe. Dentro da igreja pode existir pessoas que estejam rejeitando todas as instruções de Deus. Depois de persistência atrás de persistência, a pessoa fica entregue ao seu próprio destino, conforme nós estamos vendo aqui. Esse é o padrão. Então, aqui embaixo, nós estamos vendo, da primeira à quinta pragas, o que aconteceu? Qual foi a resposta? Endurecimento. Faraó endurece o coração. Da sexta praga em diante, é Deus quem endurece o coração do faraó, ou seja, Deus permite que ele continue na sua obstinação. Ok? Então vamos aqui continuar o raciocínio para fechar essa noção lógica do padrão de aplicação de misericórdia e justiça por parte de Deus. Deus confronta os deuses do Egito e também vai confrontar no fim os ídolos modernos. Em Êxodo, cada praga ataca um deus egípcio específico, revelando sua impotência. No grande conflito, as mensagens angélicas de Apocalipse 14 fazem o mesmo. Confrontam os sistemas falsos de adoração, dependência e poder. A lógica que está por trás disso é a seguinte: se no Egito o falso deus do Nilo foi desmascarado, hoje o falso deus da segurança, que é o materialismo, também será exposto. Então nós estamos vendo aqui que os acontecimentos lá no Antigo Egito têm um rebatimento, um eco muito forte para os dias de hoje. Então vamos entrar um pouco aqui nos pormenores dessas pragas. Vamos entender um pouquinho como Deus abalou todo o sistema de segurança egípcio. As 10 pragas do Egito não foram aleatórias. Elas representam ou representaram uma demonstração progressiva e intencional do sistema egípcio de autossuficiência, que é o sistema que há no mundo. Vou voltar ao quadro anterior aqui. Quando no âmbito do grande conflito entram os 3 anjos do Apocalipse, eles estão confrontando sistemas de adoração falsa e dependência e poder humanos. Então, nós vamos ver essa situação acontecendo através das pragas. A primeira praga
com as 3 primeiras pragas, elas vão atacar a fundação material do Egito. Os recursos naturais como sustentadores da vida. A primeira praga atinge a água se transforma em sangue. O recurso afetado foi a água potável, que é a base da vida da agricultura, e a mensagem: sem Deus, nem o recurso mais básico sustenta a vida. A segunda praga, que são as rãs, o recurso afetado são os animais, e principalmente os animais sagrados. Ficam fora de controle. O Deus que estava por trás desses animais, que era o Deus adorado, nós vamos ver ali depois o pormenor disso, falhou. Deus demonstra que os deuses do Egito não têm poder algum. E a mensagem que ele dá: aquilo que era adorado invade e destrói. Os ídolos voltam-se contra o povo. E a terceira praga, que é a praga dos piolhos, o recurso afetado foi o corpo humano, a própria terra e a higiene. E qual é a mensagem? A ordem básica da vida entra em colapso. O pó da terra já não serve para sustento, mas para praga. Então, quando a sucessão de pragas vai ocorrendo, as próximas 3 pragas, que é a quarta, a quinta e sexta, essas pragas atacam a estrutura social egípcia e a proteção civil. Portanto, essas 3 pragas próximas, elas têm um objetivo: afetar o Estado, que é entendido como sendo o grande defensor. Então, a partir da quarta praga, a distinção visível e objetiva. Qual distinção? O povo de Deus é protegido. Até a terceira praga, o povo de Deus foi afetado. Mas a partir da quarta praga, por uma lógica intencional de Deus, o povo começa a ser preservado e começa-se então a abrir um fosso de diferença entre o sistema egípcio de segurança e o sistema divino de segurança. E aqui nós vamos ver a destruição dos sustentáculos, que são ar, terra e o próprio corpo. A quarta praga atinge o ar fica infestado, ambiente hostil. A quinta praga atinge a terra é ferida, portanto, a economia egípcia é destruída. E a sexta praga, os corpos ficam doentes, ou seja, a confiança pessoal é quebrada. Não é assim conosco? Quando nós estamos sãos, nós somos confiantes. Quando nós adoecemos, a confiança desaparece na hora. Então, nós estamos aqui vendo um processo pedagógico, Deus destruindo pilastras que são usadas pela sabedoria humana como confiança, e está mostrando que ele é o eu sou que nós vimos na lição anterior. Essas pragas causam o colapso das divindades funcionais, deuses da proteção, da fertilidade, da medicina. Todos eles falharam. As pragas provam que nem a ciência, nem a riqueza, nem o culto estatal podem salvar. Isso tem um rebatimento para nós impressionante. Numa das lições do trimestre passado, alguém reclamou porque eu mostrei que a Covid-19 foi um juízo de Deus. E as pessoas disseram que não foi. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é essa questão, se foi ou não um juízo de Deus. Eu quero dizer que nós confiamos demais na ciência. O Estado disse para nós: fecha tudo, nós fechamos as igrejas, não foi? Tudo bem, era uma ordem. Mas vejam o que vai acontecer no final. O Estado vai dar ordens para nós. O Estado é uma pilastra que nós estamos segurando nela. Ele vai dar ordem
como na pandemia que passou e nós fechamos as igrejas. O que deveria, na minha simples maneira de ver as coisas, ter sido providenciado? Um chamado nacional de oração para saber como o povo de Deus deveria se comportar nesse momento. Nós não fizemos isso. O que nós fizemos? Eu vi campanhas feitas no ambiente adventista para vacina. Essa era a salvação. E, irmãos, não entendam mal o que eu estou dizendo. Eu sou um cientista, eu não estou indo contra a ciência. Eu estou dizendo que ela não segura coisa alguma. O tempo passou, nós já estamos aqui há quase 5 anos depois da epidemia, e o resultado é que a vacina foi muito pior do que a pandemia. Ela está causando estragos que os países já abandonaram o uso dessa vacina. Muitos países já erradicaram a obrigação de ter que tomar essa vacina, porque ela foi muito mais deletéria do que a própria doença. Vejam bem isso, irmãos. Eu não estou aqui fazendo apologia de não uso das tecnologias, não é isso. Eu estou só dizendo que nossa confiança não pode estar nelas. A confiança precisa estar em Deus. E essa é a mensagem da lição e desse capítulo que nós estamos estudando. Deus abala todo o sistema de confiança egípcio. Ele ataca a ciência, ataca o poder do Estado e vai mostrar que é Deus quem sustenta tudo. Muito bem. Aqui eu tenho um quadro que vai analisar a quarta, a quinta e a sexta pragas. Ele descreve, né, a quarta praga foi invasão de enxames de moscas carnívoras e venenosas. O deus que foi atingido, o Hatshit, era a deusa protetora do Baixo Egito, símbolo da mosca Kepri, e o deus escaravelho, símbolo da vida renascente. Esse deus foi atingido com esta praga. Qual é a lógica espiritual? Pela primeira vez, a distinção clara entre Israel e o Egito. Todo o território ocupado por Israel foi poupado. Deus revela que protege seus filhos. E qual é o paralelo no grande conflito? Deus separa o remanescente fiel antes do juízo pleno. Os fiéis selados e poupados são selados e poupados do flagelo global que virá. A quinta praga, que foi a morte dos animais, foi uma peste que destruiu os rebanhos e os animais de Israel são poupados. Quais deuses foram atingidos? O deus Hathor, que era uma deusa vaca, que simbolizava a fertilidade, o deus Apis, que era o touro sagrado, e o deus Neves, touro simbólico de poder e força. Qual é a lógica espiritual? Essa praga mostra que os recursos e a economia sob os ídolos são frágeis e vulneráveis. A base de subsistência egípcia é desfeita. E o que vai acontecer no final, no tempo do fim, os sistemas econômicos colapsam, aqueles que confiaram em bens perderão tudo, Deus expõe a fragilidade dos sustentáculos materiais. A sexta praga foi úlcera. Qual é a descrição? Feridas surgem nos egípcios e em seus magos, mas Israel é poupado. Quais deuses foram atingidos? Um deus chamado Imhotep, que era o deus da medicina, e outro deus chamado Sekhmet, que era a deusa da cura e proteção contra doenças. Qual é a lógica espiritual? Os magos não conseguem mais resistir. O corpo, o orgulho e o poder humanos são atingidos. Mostra-se que nem o corpo é seguro fora de Deus.
Qual é o paralelo no grande conflito? Apocalipse 16, 12. Primeira praga sobre os adoradores da besta traz chagas dolorosas. Representa o juízo sobre os que adoram o poder humano. Saúde sem santidade não preserva ninguém. Muito bem. Aqui está um quadro fazendo uma síntese do que significaram aquelas pragas, como Deus abalou o sistema de segurança egípcio. As pragas 7ª, 8ª e 9ª representam o clímax do juízo parcial e a intensificação da revelação divina no conflito entre o verdadeiro Deus e os falsos poderes. Essas pragas carregam mensagens teológicas profundas, ligadas à justiça divina, ao endurecimento do coração e à revelação da impotência de divindades egípcias. Ou seja, foram 3 conjuntos de pragas, não é? Da primeira praga até a terceira, da terceira até a sexta, da 4ª até a 6ª e da 7ª até a 9ª praga. Esses 3 conjuntos, os 2 primeiros conjuntos abalam toda a estrutura física do Egito e também a estrutura social do Egito, além de abalar toda a estrutura, vou usar a palavra aqui, espiritual ou religiosa do Egito. Agora, essas 3 últimas pragas, 7ª, 8ª e 9ª, elas vão mexer em algo mais profundo ainda. É o confronto direto com os deuses que são os deuses supremos. Aqueles deuses que nós vimos ali para trás eram deuses, mas não eram os deuses supremos. E quais são os deuses supremos? O céu, o sol, as colheitas. Enquanto as primeiras pragas atacam aspectos funcionais do Egito, essas últimas confrontam diretamente divindades que são maiores. Mostram que nenhum poder natural ou sobrenatural pode competir com o Deus de Israel. Muito importante isso que nós estamos vendo. Como Deus vai abalando, e essa representação lógica das ações de Deus, ela nos explica muita coisa do Apocalipse. Então nós vemos uma escalada de intensidade e alcance. Começam a atingir todo o sistema egípcio, a agricultura, clima, sol, trabalho, economia, visão, movimento, consciência. Todo o sistema egípcio foi abalado. A praga das trevas está sendo destacada aqui porque ela fere os egípcios de uma forma diferente. Ela é uma praga psicológica. Como assim? Ela é psicológica e espiritual, porque representa o colapso do discernimento. Ou seja, as pessoas não enxergavam mais. Olha aqui, meus caros. Separação absoluta entre Israel e Egito. Israel tem luz. Está em Êxodo 10, 23. Toda a terra de Gósen tinha luz, mostrando que Deus protege os seus até no juízo extremo. E é um juízo pedagógico e revelador. As pragas revelam que o problema do Egito não é apenas idolatria, mas orgulho, dureza de coração e rejeição deliberada da verdade. Então, essa 9ª praga era uma praga psicológica. E nós vamos ter uma coisa semelhante no final. O Apocalipse preconiza que vai ter uma praga semelhante no fim. Novamente um quadro aqui detalhando a 7ª, 8ª e 9ª praga. Tempestade destruidora, fogo misturado com granizo, que foi a 7ª praga, que é a Saraiva,
Que deuses foram confrontados? O deus Nut, que é a deusa do céu, o deus Sete, que é o deus das tempestades, e Osíris, que é o deus da vegetação. Qual é a lógica espiritual? Deus demonstra domínio total sobre o céu e a natureza. É um apelo final à rendição. A saraiva destrói plantações e servos não abrigados alertando sobre o juízo. E qual é o paralelo no grande conflito? Praga semelhante em Apocalipse 16, 21. Também há apelo à decisão antes da destruição. Deus mostra que o clima também lhe obedece. Nós estamos agora discutindo sobre mudanças climáticas e a ciência está dizendo que nós precisamos fazer alguma ação para controlar o clima. O que a Bíblia está informando, o clima é controlado por Deus, não é pelo homem. Não é a força humana que protege nada. Os irmãos estão percebendo? E o nosso discurso sobre mudanças climáticas é muito forte, é ou não é? E nós, os filhos de Deus, mesmo com essa informação, assimilando esse discurso. É um problema isso. Vai faltar água. As pessoas estão preocupadas porque o rio Amazonas secou, o Rio Negro secou. Nós precisamos fazer alguma coisa porque isso é o homem que precisa controlar. Não é, isso são sinais e maravilhas que nós precisamos ler com a intensidade que é necessária para entender o tempo em que nós estamos. Deus é quem controla tudo isso. A praga oitava, que é gafanhotos, uma invasão devoradora que consome tudo. Se caiu saraiva aqui, sobrou alguma coisa verde, os gafanhotos liquidaram aqui. E que Deus foi confrontado? O Deus Serapis, que é protetor da colheita, e o Deus Min, que é o Deus da fertilidade, e o Deus Nepri, que é o Deus do grão. E qual é a lógica espiritual? Deus retira a última esperança de sustento. O Egito se vê impotente, o faraó admite pecado, mas seu arrependimento é superficial. E qual é o paralelo final? A falsa segurança econômica e ecológica será totalmente abalada. Que é aquilo que eu estava falando ainda há pouco. Nós temos uma falsa segurança ecológica. A fome espiritual do fim se intensifica. E a nona praga, que são as trevas, que o autor da lição destaca, para nós entendermos, ela tem um viés psicológico forte. Trevas por 3 dias. Só que havia luz em Israel. E qual Deus é atingido? O Deus Ra, que é o Deus Sol, que é o Deus supremo no panteão dos deuses egípcios. E o Deus Horus, que é o Deus do céu e também do sol. Vejam bem, se essas divindades aqui são as que controlam o sol, o que aconteceu? Deus supremo do Egito é derrotado. Deus Jeová, Yahvé, mostra que a luz pertence a ele. Israel tem luz. Os egípcios são envolvidos em medo, paralisia e caos. Qual é o confronto ou o paralelo que há para o tempo do fim? Trevas espirituais no mundo no tempo do fim. A besta perde sua luz. Só os fiéis terão entendimento e discernimento. Ou seja, Deus vai tirar da humanidade no final todo o apoio. Eles não terão discernimento de coisa alguma. E a Apocalipse descreve isso. Eles se voltarão contra os líderes, porque se veem totalmente decepcionados. Uma praga psicológica terrível. Mas o povo de Deus continua tendo discernimento. E o discernimento traz esperança. Enquanto os outros estão desesperados, nós, o povo de Deus, teremos esperança. Muito bem.
No Egito, os deuses não eram vistos como meros símbolos. Eram agentes morais reais que recompensavam e puniam, exigiam culto e interferiam na vida humana. Então aqui nós temos o elemento sol, céu e clima e colheita. O deus egípcio correspondente, o sol, Ra, Atom, Horus. O elemento céu e clima, o deus Nut e Set. O elemento colheita, Osíris, Serapis e Nepre. Quais eram as atribuições aqui? Os deuses que estavam relacionados com o sol eram fonte de luz, justiça, proteção do faraó, punição dos ímpios. Os que estavam relacionados com o clima e com o céu eram deuses que protegiam os justos. Nut protegia os justos e Set punia com tempestades os transgressores. Na colheita, que corresponde a esses deuses aqui, quais eram as atribuições morais? Garantiam fertilidade como recompensa ao culto e castigavam a negligência. Ora, se essas atribuições morais eram dadas a esses deuses, as pragas destruíram exatamente todas essas atribuições morais. Então, no grande conflito, falsos deuses representam um sistema moral alternativo. O sistema de falsos deuses, que são esses deuses que nós vimos aí na descrição, não é apenas idolátrico, mas moralmente autorreferente. O que isso quer dizer? Quem adora o sol segue seu próprio caminho de luz. Quem depende da colheita adora o fruto do trabalho e não o doador. Esses deuses exigem rituais, mas não exigem santidade. E é por isso que são adorados, porque não exigem santidade. Então, por conta disso, por causa desses interesses, Deus confronta esses deuses, que são chamados deuses naturais, e os confronta com pragas. E como diz aqui o texto, mostra que não têm vontade própria, que não sustentam a vida moral e que não protegem seus adoradores. Deus destruiu a segurança egípcia. E, por fim, as pragas foram uma resposta divina à escravidão, idolatria e arrogância humana. E tinham um propósito: revelar Deus ao mundo, libertar os oprimidos, confrontar o pecado sistêmico e formar um povo fiel e prefigurar o juízo final. É importante, professores, que nós vejamos aqui como a justiça de Deus e a própria misericórdia de Deus estavam presentes ali. Cada praga aplicada, isso é uma coisa importante de nós percebermos, era um juízo, mas também um ato de misericórdia de Deus. Como assim? Ele esperava que egípcios se tornassem para ele. Então foi numa escala crescente. Ele foi destruindo todas as pilastras nas quais o povo egípcio se sustentava, né? Toda a estrutura física, a estrutura moral e a estrutura psicológica foi destruída. Ou seja, os deuses que apoiavam essas pilastras, Deus mostra que eles não sustentavam coisa alguma. E essa situação, Deus esperava que os egípcios se voltassem para ele. Foi isso que aconteceu em Nínive. Jonas vai lá e mostra isso ao povo e o povo se arrepende. Deus esperava isso dos egípcios. Parte dos egípcios viram isso e saíram com o povo. Mais adiante nós vamos ver isso. Se juntaram ao povo. Mas aqui, a questão das pragas é nós entendermos que há dois sistemas e Deus demonstra
o que é um sistema e o que é outro. Há o sistema de segurança feito pela sabedoria humana, que é absolutamente ineficaz, mas há o sistema de segurança que vem de Deus. E Deus, nessa situação, nessa descrição, nessa altura do livro de Êxodo, nós estamos assistindo à descrição da desmontagem do sistema humano e a demonstração do poder de Deus. Uma lição importante, que vai terminar com a seguinte afirmação: com mão forte, o Senhor tirou o seu povo do Egito, para que soubessem que o Senhor é Deus e não há outro. Isso está em Deuteronômio 4, 34 e 35. Deus destruiu visivelmente toda a estrutura de apoio egípcia. Não há outro Deus. Há só o Deus, o Eu Sou, o Yahvé que tem todo o poder. Muito bem. Vamos então agora à interligação do tema semanal com os temas diários. Os dois temas que estão no auxiliar do professor, sinais e maravilhas, o endurecimento do coração de Faraó. Entenderam a lógica aqui, professores? Se os sinais e maravilhas não são vistos, não são entendidos, ocorre o endurecimento do coração. Perceberam? Então a gente precisa ter sensibilidade na igreja para enxergar os sinais que estão acontecendo. Nas lições de domingo, segunda e terça-feira, Deus versus deuses, quem endureceu o coração do Faraó, as 3 primeiras pragas, estão dentro do grande tema sinais e maravilhas. As lições de quarta, moscas, gado e úlceras, de quinta, granizo, gafanhoto e escuridão, estão no segundo grande assunto, o endurecimento do coração do Faraó. Então vamos à aterrissagem. Ou seja, o que nós aprendemos com essa lição? Não se exerceu um poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus deu a Faraó a mais notável evidência do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a aceitar a luz. Cada manifestação do poder divino, rejeitado por ele, tornava-o mais resoluto em sua rebeldia. As sementes da rebelião que semeara quando rejeitou o primeiro milagre produziram sua colheita. Esse é um aviso importante para nós outros. Estamos na igreja. Se os avisos que estão sendo dados não são acolhidos, o resultado é endurecimento do coração. Eu espero que essa não seja a experiência, professor, na sua unidade. Que não tenha ninguém com esse comportamento. E essa lição é importante para que as pessoas tenham consciência do que está ocorrendo e possam se posicionar de forma adequada. Se nós formos, numa frase, falar sobre a lição, a frase é essa: e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel. Se nós quisermos colocar essa frase na contextualização do nosso tempo, talvez o coração endurecido nosso na igreja não vai nos deixar sair de Babilônia. Muito bem, vamos à aplicação. E eu lhes convido para virem comigo. Por que o Faraó se permitiu ser tão endurecido que, mesmo diante do que deveria ser a escolha evidente e correta, ele ainda se recusou? Como alguém poderia se enganar tanto a ponto de não enxergar o óbvio? Que advertência isso traz a nós? Caros professores e alunos da Escola Sabatina, de acordo com o que nós vimos na lição, o endurecimento do coração é resultado da obstinação, da não visão de coisas que são muito claras, ou
da rejeição de tomar apoio nas coisas que são espirituais e recalcitrar nas coisas que são materiais. Se nós formos olhar essa pergunta que está aqui no âmbito do grande conflito, são os crentes na igreja ouvindo diariamente a palavra de Deus, estudando mais ou menos, não é? Em casa, mas a verdade que é vista e estudada e que entra pelos sentidos, ela não faz guarida no coração, porque o coração está cheio com os pressupostos mundanos. E Deus dá um tempo, né? Como nós vimos, o padrão há um tempo e Deus pacientemente espera, e se não há resposta, a pessoa é abandonada ao seu próprio destino. E esse é o endurecimento pior do coração, que foi o caso do faraó, conforme nós vimos na lição. Então, é um perigo isso. Nós estamos na igreja, a igreja é o instrumento de Deus para que nós ouçamos verdades espirituais importantes e façamos uma adesão a essas verdades enquanto é tempo. Desde 1844, a Igreja Adventista prega a volta de Jesus, prega o juízo, prega que temos que obedecer a Deus, a lei, principalmente o quarto mandamento, mas os adventistas parecem que também têm o coração endurecido e muitos saem da igreja, entram e saem. Esse é um problema. E só oração pode nos dar ressuscitamento espiritual para que nós façamos a nossa adesão ao sistema de Deus. Por isso eu lhes convido para uma oração e vamos orar. Bondoso Deus, vimos aqui na lição que acabamos de discutir o processo, o padrão que o céu usa para aplicar sobre os homens duas coisas importantes: a misericórdia e a justiça. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos alertar em relação a isso. E nós oramos agora para que o Santo Espírito trabalhe conosco de tal maneira que ressuscite o nosso espírito para que tenhamos docilidade para ouvir os comandos de Deus e obedecer. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, essa é a quarta lição. Nós vamos percorrendo já um bom pedaço do livro. Vimos hoje as pragas. Tivemos ali uma noção muito clara do que Deus atingiu com aquilo, né, mandando as pragas, e vimos a relação que há entre as pragas e o tempo do fim. É importante tudo isso que nós vimos, porque isso vai nos dando uma visão de mundo concetânea com a expectativa do céu e vai nos aprimorando enquanto indivíduos dentro de uma igreja, no sentido de responder positivamente a todos os comandos que vêm de Deus. Na próxima lição, ela é ainda mais profunda. E é um crescendo sempre. As lições do trimestre elas vão crescendo na quantidade de informação, mas é necessário que a gente vá não abandonando o que já foi estudado, mas colocando numa escala, não é, de lógica, porque a lição tem um objetivo. Qual é o objetivo do livro de Êxodo? Mostrar que Deus é um Deus poderoso, mas é também um Deus amoroso, que busca nos salvar antes que ele aplique seus juízos. Essa é a intenção do livro. Então não perca o próximo episódio. Professor da Escola Sabatina, a sua missão é descomplicar a lição. Até lá, até o próximo.